Faltando 2 rodadas para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro, 5 equipes ainda tentam escapar do rebaixamento. Porque, na verdade, 3 já caíram. A equipe do Goiás perdeu para o Grêmio por 2-1 e já caiu. Então, na verdade, agora América Mineiro, Curitiba e Goiás já estão na Série B de 2024. Agora resta uma vaga. E a briga é o seguinte, ó. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Uma dessas 5 equipes cai para a Série B em 2024. A gente vai falar aqui os 2 próximos jogos de cada equipe, as dificuldades e, obviamente, a probabilidade de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Dessas equipes, né, quem está realmente na zona de rebaixamento é o time do Bahia, que tem 41 pontos, né, e hoje está na zona de rebaixamento e tem jogos difíceis pela frente. A gente vai falar sobre os jogos do Corinthians, do Cruzeiro, do Santos, do Vasco e do Bahia. Probabilidade maior de queda é do Bahia. O Bahia realmente tem jogos difíceis pela frente, mas tem possibilidade sim, né? O futebol, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas a gente vai falar aqui sobre os jogos de cada equipe, os 2 jogos de cada equipe nessa reta final da Série A, que tá uma loucura, né? Essa reta final, tanto para quem tá brigando contra o rebaixamento, para quem tá brigando pelo título. Não tá fácil. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, antes de falar dos jogos, né, da classificação e dos jogos, essa parte de baixo da tabela, onde o bicho está pegando realmente, e também falar dos jogos, deixa eu só falar aqui da parceria que a gente tem com a Bet Nacional. Você está vendo esse QR Code que está aqui, ó? Aponta a câmera do seu celular, do seu smartphone para esse QR Code e entre, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, e comece a profetizar. Também tem um link na descrição aqui do vídeo, você pode clicar e entrar com o código RNTV, que é o código da gente, tá? E aí, campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, melhores cotações, tudo na Bet Nacional. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros, profetiza na Bet Nacional. Aposte com responsabilidade. Bom, vamos para a classificação após o término da 36ª rodada, onde o bicho pegou. E aí a parte de baixo da tabela é o seguinte, galera. Dá uma olhadinha aí, ó. O Bahia, 41 pontos, é o time que está na zona de rebaixamento. O Goiás terminou a 36ª rodada, perdeu para a equipe do Grêmio por 2-1. E aí caiu o Goiás. Aí já tinha caído o Curitiba e também o América. Por enquanto, o Bahia está na zona de rebaixamento. Então, o Bahia, 41 pontos. O Vasco da Gama tem 42 pontos. Ó, lembrando que está todo mundo com 11 vitórias aqui. Ó. Por exemplo, o Bahia tem 41, mas está com 11 vitórias. O Vasco da Gama também tem 11 vitórias, só que tem 42 pontos. O Santos tem 43 pontos, também 11 vitórias. O Cruzeiro, 14º colocado, tem 45 pontos, 11 vitórias. E o Corinthians, 13º colocado, tem 47 pontos e 11 vitórias. O time do Bahia, se vencer os 2 jogos, ele pode chegar a 47, mesma pontuação do Corinthians, e 13 vitórias. Então, ele pode chegar a passar o Corinthians, claro que se o Corinthians perder os 2 jogos. Passa também o Cruzeiro, passa também o Santos e passa também o Vasco, mas o Bahia tem que vencer os seus 2 jogos. Se o Corinthians apenas empatar um jogo, ele está livre. Se o Cruzeiro apenas vencer um jogo, ele estará livre também. O Santos precisa vencer um jogo e pelo menos empatar outro jogo, não. Acho que ele tem que vencer os 2 jogos, porque se ele chega a 46 pontos, 46, com o empate 47, ele chega a 12 vitórias. O Bahia pode chegar a 47 e 13 vitórias. Então o Cruzeiro precisaria, aliás, o Santos precisaria de 2 vitórias. Já o Cruzeiro precisa apenas de 1 vitória, chega a 48 pontos. O Vasco da Gama, para se livrar, o Vasco precisa vencer os 2 jogos para chegar a 48 pontos, se livrar do rebaixamento.
Para o Bahia se livrar do rebaixamento, ele precisa vencer os 2 jogos e aí torcer, né, contra uma dessas equipes aqui, o Corinthians, o Cruzeiro, o Santos, o Vasco da Gama. Os jogos que restam tanto para Bahia como para Corinthians, como Vasco, Santos e Cruzeiro, a gente vai mostrar a partir de agora aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha, porque é importante dizer o seguinte, os jogos fora de casa, os jogos considerados difíceis. Por exemplo, 37ª rodada, a gente pode ver aí, ó, esse jogo, você já vai analisando aí, porque o Corinthians joga em casa contra a equipe do Internacional. É o jogo do Corinthians, hein, galera? O Corinthians joga em casa contra a equipe do Internacional. Vocês podem ver, por exemplo, o time do Bahia joga fora, mas joga contra o América, que já está rebaixado. O time do Bahia joga fora contra o América. O Santos joga fora contra o Atlético Paranaense. O Santos joga fora contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro joga fora contra a equipe do Botafogo. E o Vasco joga fora contra o Grêmio. São os clubes que estão aqui na parte de baixo brigando. Então, Vasco fora contra a equipe do Grêmio. Cruzeiro fora contra o Botafogo. Santos fora contra a equipe do Atlético Paranaense. Aí a gente tem aqui o Bahia fora contra o América Mineiro. E só o Corinthians joga em casa nessa rodada contra a equipe do Internacional. E na última rodada, vamos dar uma olhadinha aqui, a última rodada, o Bahia joga em casa contra o Atlético Mineiro, o Corinthians joga fora contra a equipe do Curitiba, que já está rebaixado, o Cruzeiro joga contra o Palmeiras brigando por título aqui, nesse jogo, ou não, né? Pode ser que ele já tenha conquistado o título, dependendo de combinações de resultados, pode ser que ele já jogue campeão. Aí, bom, a gente vai ver aqui o time do Santos enfrenta o Fortaleza em casa, na Vila Belmiro. O Vasco joga contra o Bragantino. Então, Vasco e Bragantino, Santos e Fortaleza, na última rodada. Cruzeiro e Palmeiras. O Corinthians enfrenta o Curitiba fora de casa e o time do Bahia joga contra o Atlético Mineiro. Meu amigo, eu vou falar para você, o negócio vai ficar mais sério do que você pode imaginar, mais sério do que você pensa. Realmente, a gente vai ver uma situação complicada. Por exemplo, hoje o Bahia ele tem 50,4% de probabilidade de queda. O Vasco da Gama tem 32,1% percentual probabilidade de queda. O Santos, 16% de chance de queda. O Cruzeiro, 1,8%, muito pouco. O Corinthians, 0,8%. Então, quer dizer, a gente vê aí o time do Corinthians, possivelmente, né, probabilidade de queda muito remota, mas o time do Bahia, 50,4%, e o time do Vasco com 32,1%. O Santos, 16,0%. O Cruzeiro, muito baixo, 1,8% a probabilidade de queda da equipe do Cruzeiro. Então, torcedor, a situação realmente está difícil para o Bahia. O Bahia precisa vencer os 2 jogos que restam na competição e não são fáceis os jogos que o Bahia tem. O Bahia, apesar de jogar com a equipe que está já rebaixada, mas o time do Curitiba, ele realmente, né, aliás, o time do América que o Bahia joga fora de casa, é complicado vencer lá, não é fácil. E a última partida do Bahia contra o Atlético Mineiro. Então, estou dando uma geral para vocês aí sobre essa possibilidade de queda. E faltando 2 rodadas para terminar a competição. Quer dizer, agora é tudo ou nada. A briga maior que eu vejo é do Bahia e do Vasco. Por quê? O Vasco joga fora essa rodada, aliás, joga essa rodada em casa, né, contra a equipe. Aliás, joga fora. Essa rodada o Vasco joga fora. O Vasco joga fora de casa contra a equipe do Grêmio. Pelo amor de Deus, cara. O Grêmio brigando para entrar aqui na Libertadores. Ainda tem chance o time do Grêmio de entrar direto na Libertadores. Então vai ser um jogo daqueles. E na última rodada, o Vasco
pega o Bragantino, que poderá também, né? Acho muito difícil, mas o Bragantino poderá também entrar na briga aí para Libertadores, galera. Direto, né? Nem pré, direto para Libertadores. Então, é uma situação difícil. Eu acho que ou cai Bahia ou cai Vasco. É uma opinião que eu tenho sobre os jogos aí, porque acho que o Santos, o Cruzeiro, o Corinthians, para mim, estão com jogos considerados mais fáceis e possivelmente, né, uma vitória, um empate para a equipe do Santos, uma vitória para o Cruzeiro e um empate para a equipe do Corinthians. Então acho muito difícil o Corinthians cair, o Cruzeiro e o Santos. Agora Vasco e Bahia, o bicho vai pegar e a gente vai acompanhar tudo aqui no canal. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais sua participação, desde já eu agradeço. Se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral, fica na paz de Deus, muito obrigado, grande abraço, valeu galera, tchau.